apresentar Giro da Notícia. Muito bem, 8 horas e 14 minutos, temperatura 13 graus, amanhã de sol, sexta-feira de sol, temperatura em elevação, né? À tarde a gente vai ter uma temperatura um pouco mais alta, mas tá bom, clima tranquilo, né? Bom esse clima aí. Muito bem, sexta-feira, hoje, dia 10 de abril, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Planetária, a gente fala nos estúdios, mas é no estúdio da Rádio Planetária, né? Sempre. A gente recebe aqui o vereador do União Brasil, aqui em Espumoso, o Eduardo Signor, para falar sobre um tema aí, um requerimento que ele fez aí, já foi assinado por um terço, né, dos vereadores na Câmara. Agora falta a instauração do presidente da Câmara, aí, o nosso amigo, né, o Denner Fernando Duarte Senhor, o nome do nome extenso aí, né? Muitas vezes já troquei o nome dele, que é o nosso presidente legislativo aqui, espumosense, né? Falta a instauração, então, mas foi um requerimento feito aqui, né, pelo vereador Eduardo Signor, uma CPI aí, né, para apurar eu vou usar aqui como cidadão, né, esse descaso que a gente tem aí com a questão da água aqui, né, pela parte da empresa que presta esse serviço aqui em Espumoso. Tivemos vários bairros, temos vários bairros aí sofrendo, né, sempre, inclusive aí o pessoal do bairro Arroio é testemunha viva aí do que acontece. E também, né, já tivemos aí exposto na Câmara de Vereadores aí a condição da água, né, que muitos usuários aqui dos serviços prestados, né, têm tido nas suas torneiras uma água escura. Mas a gente vai saber o porquê e como é que segue esse rito agora com ele, com o deputado, com o vereador, então, Eduardo. Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez à Rádio Planetária pela oportunidade. Te reconheço, tu é uma pessoa que está sempre presente nas sessões, isso é muito importante para nós. Tenho certeza que o que a gente falar aqui tu também vai poder complementar, porque tu é alguém que está por dentro do que passa lá na Câmara de Vereadores. Pois é, Rodrigo, essa CPI foi protocolado o requerimento na segunda-feira, sendo necessário a assinatura de 1/3 dos vereadores. Isso é uma função, digamos assim, é uma ferramenta que os vereadores que estão em minoria têm nas câmaras maiores, então com 1/3 das assinaturas já consegue fazer esse requerimento. Então na mesma noite já foi assinado por 4 vereadores no total e agora aguarda a instauração do presidente, bem como tu citou. Após instaurado que começam os trabalhos, as oitivas, a gente começa a investigar, a gente muda o nosso potencial de fiscalização como vereador. Hoje em dia o vereador tem algumas ferramentas, né, que é pedido de informação, fazer uma moção, fazer um projeto de lei, fazer um requerimento. Só que isso acaba sendo muito limitado para trabalhar com órgãos externos, como é este caso que uma empresa privada que presta serviço de água no nosso município. Então, a instauração de uma CPI vem com esse objetivo, diante desse descaso, né, bem como tu citou, Bairro Arroio, São Valentim, Cooperativa Velha, há praticamente 6 dias já sem água, pelo menos a Cooperativa Velha sim, hoje indo para o 7º dia já sem água. 7º dia já? É, e a gente não sabe mais o que falar para a comunidade. E o vereador, como tem essa função também de ser representante do povo, de buscar as informações externas, né? Isso, é uma prerrogativa mesmo, né? Sim. E deixar a população informada, deixar a população segura de que tem alguém olhando por ela, eu pensei muito, esse requerimento estava pronto, escrito desde o dia 13 de fevereiro, mas depois, como deu uma estabilizada na situação da água que eu acabei deixando quieto, achei que não era o momento, mas depois de todos esses dias sem água, depois da Secretaria de Obras ter que ir lá no bairro Arroio e São Valentim abastecer as casas com caminhão-pipa, daí eu pensei, não, o momento de abrir uma investigação, de saber de fato o que está acontecendo é agora. Porque o caminhão-pipa é o último recurso, é uma coisa que acontece só em cenários de guerra praticamente, Sim. ou de um apagão total. E a gente teve que utilizar esse recurso aqui. Nós aqui no sul, né, que a gente não tem essa, né, nunca a gente vê lá nas não tem regiões crise do Nordeste, hídrica por aqui, né? O caminhão-pipa sempre tá lá, né? Certo, e a gente fala muito, né, sempre foi falado muito que aqui em Espumoso temos uma água muito rica, né, então é problema na distribuição depois, não tem uma crise hídrica aqui. Então, isso não poderia estar acontecendo. Então, diante disso, Rodrigo, foi feito o requerimento de abertura da CPI, que ela não visa achar culpados, mas sim investigar e entender o que está acontecendo, para a gente poder informar a nossa população, para que a gente possa chamar os superintendentes estaduais mesmo da EGEA, para que a gente possa conversar com os antigos da Corsã, para que a gente possa fazer uma audiência pública. Então, a ideia é buscar informações. Tanto é que o nome dessa CPI não é CPI da Corsã, é uma CPI
relacionada à falta de abastecimento de água em Espumoso. A gente não pode citar aqui empresa, porque essa CPI não tem como objetivo fiscalizar a empresa em si. Sim. A gente tem que entender o porquê que está faltando água. Questão nossa aqui, né? Local. Isso, local. Voltar no tempo que seja, entender como foi, buscar os antigos, ver como é que é a situação da rede, da lógica desta rede. Enfim, muitas coisas não estão esclarecidas para a comunidade e a gente precisa esclarecer, e essa é a função do vereador também. Muito bem. E outro detalhe, né, que a gente sabe que quando muda tudo, né, muda a empresa, enfim, os antigos vão se aposentando, né, as pessoas experientes, né, muitos permaneceram ainda, né, trabalhando, né, mesmo no setor privado, que era um setor público, né, Corsã. E aí, muitas pessoas novas vêm, né, e tu tem que treinar essas pessoas também para elas trabalharem, enfim. Hoje você pode pegar qualquer pessoa para trabalhar, né, não é como era antigamente, que era via concurso público, tudo isso, né, e as pessoas tinham, né, um treinamento e uma experiência, né. E aí a questão das faturas que veio ali também, que estavam sem pessoal, enfim. E outra questão que eu quero trazer aqui também, que eles têm mais cuidado também com a entrega das faturas, né? Minha fatura, fui buscar esse dia na calçada, toda detonada, até não posso criar polêmica, né? Mas pegou a umidade, sabe? Enfim, Sim. a gente sabe que tem um aplicativo, né? Que a gente pode entrar, consultar, mas tem pessoas que não têm, né, essa habilidade ainda, né? Funcional de acessar um aplicativo, de entender um aplicativo. E a gente tem que ter o respeito com essas pessoas. Então, não tem... Sobe um pouquinho, vai até a área da casa ali, é 2, 3 passos, né? Para você entregar de forma segura, né? Para que fique legível, né? E pagável também, né? A sua fatura. Muitas vezes deixa uma fatura de outra pessoa no vizinho, né? Questão que é muito complicado, né? Então não se resume só a questão do fornecimento de água. É num todo, né? Dá para se dizer. É bem colocado, né, Rodrigo? Então são muitos pontos para apontar para nossa comunidade, para a empresa, desculpa, que a comunidade não está satisfeita. Aqui em Espumoso tivemos alguns casos também de fatura bem elevada, perto do que a Isso, eu pessoa ia chegar pagava. nesse ponto também, com certeza pode. Então são vários pontos que podem ser abordados. A falta de pessoal, que aí acumulou, né, a fatura, mas aí quem paga é o povo, né? Aí depois desconto. Pois é. Mas esse desconto real, será esse abatimento aí depois na outra fatura? Muitas vezes as pessoas não entendem, são leigas, né? Se não explicar bem, não entendem. Não e acaba tem... gerando até um transtorno para eles próprios. Com certeza, para eles gerou muito transtorno. Sim, e não tem uma garantia, né, Rodrigo, que vai ter esse abatimento também. Então o que a gente precisa é ter a ideia de que a comunidade não quer saber se é uma empresa pública que está prestando serviço, se é uma empresa privada. A comunidade quer água na torneira, quer respeito com as faturas, quer uma fatura com preço justo, e é isso que essa CPI busca. É achar de fato onde está o problema e buscar a resolução desse problema. Ninguém está aqui para apontar o dedo só e querer que o circo pegue fogo. Não, a gente precisa de solução para a comunidade, porque de fato a comunidade está cansada já disso. São muitos vazamentos, agora parou um pouco, né, mas eram vazamentos para todos os lados. Finais de semana em que a empresa não tem a equipe responsável, ficava vazando o final de semana todo. A gente tem um exemplo nessa rua aqui de trás, na José Bonifácio, ficou de quinta até segunda-feira vazando, mas um vazamento absurdo. E as casas ao redor sem água na torneira. Então é muito complicada essa situação. Como foi falado, se a empresa foi privatizada lá atrás, se deputados votaram a favor ou não, se isso foi proposto pelo governo... Sim. A comunidade não pode sentir o reflexo disso. Se foi privatizado, essa empresa que pegou essa privatização tem que ser responsabilizada por tudo agora. Então agora a bola está com ela e ela que precisa prestar um bom serviço. E é isso que essa CPI vem buscar, é isso que mais colegas vereadores já fizeram, já protocolaram também no Ministério Público, estão buscando abaixo-assinado. Enfim, a Câmara de Vereadores está se movimentando. E eu, vereador Eduardo, aposto nessa CPI como uma ferramenta que vai vir para esclarecer tudo o que está acontecendo, essa nuvem negra que tem na água aqui no município de Espumoso. A gente precisa esclarecer, precisa tirar somente da cabeça das pessoas que o fulano tem um conhecimento que aquilo lá funciona daquele jeito, outro acha que funciona daquele jeito. Sim. Então a gente precisa colocar tudo na mesa, ver o que é verdade, ver o que é mentira, chamar a própria EGEA e conversar. Não, falaram isso, tem fundamento, tem como resolver. Então, com fatos, com ideias, voltando no tempo, como foi falado, com o presente, a gente vai conseguir, com certeza, chegar nessa resolução de problema. E só que o que me preocupa é que esse é um problema estadual, né? Terça-feira eu vou ter uma reunião com o superintendente estadual da Corsã, da EGEA. Na terça-feira também de noite tem uma audiência pública em Soledade, onde estarei presente, que lá também acontece o mesmo problema. Sim. E só que o foco de alguns lugares é a municipalização, algo que eu já acho inviável para o nosso município. Como foi falado, o investimento, isso aí é 3, 4 orçamentos do município. Então isso aí gira em torno de 300, 400 milhões, porque é necessário municipalizar também a questão do esgoto. Então não é simples assim, o município, a prefeitura toma conta da água de Espumoso. Não é simples, como falam.
Então a gente precisa ter cautela, e já que essa empresa é a responsável por isso, que ela tenha a responsabilidade, que ela cumpra o contrato que tem com a prefeitura e o compromisso que tem com o consumidor e comece a prestar um serviço de qualidade. E esperamos que essa CPI, para que a gente ache o caminho certo, né, das pedras. Esperamos. E vocês tiveram aí, né, deram oportunidade para o gestor, né, da empresa vir até a tribuna da Câmara de Vereadores, né? Mas ele leu um regulamento, né, decorado, enfim, falou só que, né, que ele está embasado na lei, enfim, né, não trouxe nenhuma resposta, vamos dizer assim, né, que agradasse, né, ou que solucionasse alguns problemas, enfim, né? Tivemos pessoas participando que saíram de lá, né, Decepcionadas, decepcionados. Né, Rodrigo? A gente esperava que fosse ele falasse na tribuna e a gente pudesse fazer algumas perguntas também, mas Sim. foram 10 minutos secos, assim. Sim. Ele falou e foi embora. Na sala das comissões ali nós conversamos com ele também, mas sem muito espaço para perguntas também, ou para muito detalhamento. Então, foi um dos motivos também que eu resolvi ir adiante com essa CPI, porque lá não tivemos resposta. Então, se da pessoa que é responsável por toda a região a gente não tem resposta, a gente precisa buscar ainda mais a fundo, porque a gente está sem resposta para passar para a população. E isso não pode ficar assim. São muitos e muitos meses já se arrastando, hoje é naquele bairro lá, depois vai ser no outro bairro, e os problemas só pioram. Então, a gente precisa sim de respostas concretas, respostas verdadeiras, e que a empresa tenha o conhecimento disso, e para que ache o caminho da resolução, porque uma vez a gente não tinha tanto problema assim. Entendemos também que a população aumentou, que trocou empresa, trocou gestão, cada um tem seu jeito de trabalhar. Mas pelo menos não poderia ser uma diferença tão grande, assim, tão gritante de um serviço que era prestado antes para um serviço que está sendo prestado agora. Importante dizer que a gente também não está falando do pessoal que está a campo aqui. Sim. Do Marcelo, do Jossi, da Juliana, sim, que atende aqui no escritório. Parece que é uma questão de gestão da empresa como, sim, um todo. Não é os funcionários, os prestadores de serviços que estão trabalhando, né? Porque eles estão na linha de frente, mas, sim, também são subordinados de outros, né? Sim. Então a gente precisa deixar isso aí claro, não adianta ver o carro da Corsan e sair xingando. Sim. Não, a gente está querendo trabalhar com a gestão da empresa para que, atuando lá direto na gestão, eles consigam passar informações melhores para os funcionários, para que os funcionários tenham cada vez mais estrutura para trabalhar, de maquinário, de equipamento, e assim resolva o problema da população. E a CPI é a última instância, dá para se dizer assim, de parte de vocês? Sim, aposto na última ferramenta possível, sim, porque tentamos de tudo já, envio de ofício, pedido de informação, o superintendente vai até a Câmara e nada disso resolveu, e a gente até consegue contato, mas não tem respostas precisas do que está acontecendo com a água. Então a CPI vem para investigar por completo isso, como a gente vê nos outros, a nível federal, né? Sim. CPI do INSS, CPI do Banco Master. Sim. Pra te ver como abre muito o leque de fiscalização, de informação, tu abrindo uma CPI. Vão estar ali vários vereadores, titulares, suplentes. A gente vai poder convocar prefeito, ex-prefeito, superintendentes, convoca os antigos da Corsan, audiência pública, comunidade, convida quem achar necessário para juntar o máximo possível de informações, e assim a gente vai ter o mapa completo de tudo que está acontecendo. Por isso que a CPI sim é o que eu aposto para que a gente resolva isso, porque a gente já tentou de tudo e não tem mais ferramenta. Então a CPI é a última que seria utilizada e ela vai ser utilizada agora, esperamos que com sucesso. E aí só aguardo então a questão do presidente da Câmara. Da instauração. Né? A instauração, ele tem um tempo para um prazo para isso, enfim, ele... Olha, a gente espera que pelo menos dentro de 30 dias já seja instaurada. É necessário verificar também uma questão de suporte interno ali que a gente deve ter, uma estrutura interna na Câmara de Vereadores para que possa fazer uma CPI com qualidade. Sim. E também transparente, né? Muitas CPIs são transmitidas, inclusive, pelas redes sociais ou pelo canal oficial da Câmara de Vereadores. Acho que é importante, né, Rodrigo? Porque são oitivas, são contatos, são praticamente uma entrevista com as pessoas que convocaríamos. Então é necessário que isso seja transparente, porque o problema é por tudo. Então a comunidade, tenho certeza que vai ter interesse em saber disso e aguardamos a instauração para que a gente possa começar a trabalhar desde já. Eu estou ansioso para essa instauração porque já temos alguns nomes ali para fazer a convocação, pelo menos na minha cabeça eu tenho, para que a gente busque essa solução, né? Isso é algo que me incomoda. Cada dia a gente acorda, tem uma notícia, tá uma pessoa reclamando que não tem água, que chega cansada do serviço e não pode tomar um banho sequer. Sim. Isso como foi falado, é cenário de guerra, né? Isso não pode acontecer em Espumoso, um município próspero com 15 mil habitantes somente, onde sempre tivemos uma qualidade de água absurda, e está acontecendo isso no ano de 2026, acho bem precário, então a gente precisa buscar a solução. Muito bem, 8h29, conversamos com o vereador do partido União Brasil aqui em Espumoso, Eduardo Signor, sobre a instauração, que espera, aguarde a instauração, sobre a CPI, projeto aí, né, um requerimento, né, da CPI
da Corsã, né? CPI aqui, né? Falta de água, enfim, que ele proposta por ele e que aguarda a instauração, então, pelo presidente da casa aqui, pelo presidente do Legislativo Espumosense. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação aqui no programa mais uma vez. Agradeço, Rodrigo, mais uma vez a oportunidade, passar também o recado para toda a comunidade que estamos sempre à disposição, não só eu, como todos os vereadores, e usamos todas as ferramentas possíveis para que a gente possa resolver não só esse problema da água, mas também todos os problemas que a comunidade tem. Afinal de contas, é para isso que fomos eleitos. Muito obrigado. Muito bem.